Olá, eu sou a professora Ana Paula. Vamos às explicações das atividades de História do Plano de Estudo Tutorado, volume 1, terceira semana. Professoras Ana Paula e Cira. Tema: a circulação de produtos e os meios de comunicação ao longo da história. Recapitulando, nesta semana relembraremos a evolução dos meios de comunicação e de transporte de produtos e como a utilização da tecnologia influencia os hábitos da humanidade. Retomando, comunicação é o ato de transmitir e ou receber uma mensagem, e os transportes são meios usados para a circulação nas vias. Para saber mais sobre o assunto da aula, assista aos vídeos indicados no PET e ao vídeo enviado por sua professora. Número 1. Leia o texto. Trocou de celular de novo? É a quinta vez em um ano. Ah, mas este é bem melhor que os outros. Tem MP3, GPS, SMS, Wi-Fi, câmera, roda vídeos, acessa a internet e ainda tem jogos, agendas e calculadora. Só não dá para falar, porque acabaram os créditos. Na sua opinião, o celular foi usado de forma eficiente para a comunicação? Por quê? Número 2. Leia o texto abaixo. Quando foram descobertos ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para lá, com a esperança de ficarem ricos. A dificuldade de chegar a essa área dificultava também a chegada de mantimentos no local. Por isso, surgiram os vaqueiros. Eram homens que levavam para a região das minas rebanhos de mulas carregando alimentos e diversos produtos. As mulas eram os únicos animais capazes de cruzar aqueles difíceis caminhos carregando muito peso. Marque um X nas opções corretas. Sobre os viajantes é possível afirmar. Então, vocês podem marcar mais de uma resposta. Foram responsáveis pelo surgimento de vilas e arraiais nas regiões das minas. Não enfrentaram nenhuma dificuldade durante as viagens. Utilizavam mulas como transporte. Eram responsáveis pelo abastecimento das regiões das minas. Número 3. Leia os textos abaixo e resolva as questões. Texto 1. Na Vila de São Paulo, o transporte de pessoas e de mercadorias entre o litoral e São Paulo era muito difícil, porque não havia estradas e o terreno era irregular, cheio de buracos, com a presença de muitas serras e de uma floresta fechada, onde viviam animais selvagens, trazendo riscos para quem passasse. Pelo litoral, chegavam as pessoas e eram trazidos os produtos precedentes de Portugal e de outras localidades da colônia. No século XVI, havia poucas construções da Vila São Paulo. As ruas eram de terra e escuras, sem iluminação. Nelas transitavam pessoas que se locomoviam em carroças puxadas por cavalos e mulas. Texto 2. O atual cenário do transporte no país. Estima-se que cerca de 60% de todas as cargas são transportadas por estradas e rodovias, pavimentadas ou não. Infelizmente, apesar de tanta importância para a economia do país, o transporte rodoviário ainda enfrenta inúmeros desafios, sendo os principais a falta de infraestrutura das estradas e a insegurança. Aliás, São Paulo e Rio de Janeiro são estados que mais sofrem com o roubo de cargas, um problema que causa grandes prejuízos ao setor e à economia brasileira como um todo. Mesmo com tantos obstáculos a superar,
Esse modal ainda é destaque e a logística tem trabalhado duro para tornar as entregas cada dia mais rápidas e seguras. Letra A. De acordo com o texto 1, o que dificultava o transporte de pessoas e mercadorias na Vila de São Paulo? Letra B. Escreva 3 características das ruas na Vila de São Paulo. C. De acordo com o texto 2, o que dificultava o transporte de mercadorias no país? D. Segundo o texto 2, qual é o meio de transporte de cargas mais usado atualmente? E. Hoje, as vias públicas são como as estradas do século XVI? Explique. Então, pessoal, será que as estradas de antigamente são iguais às de hoje? Muitas asfaltadas, pintadas, entre outras melhorias? F. Com a ajuda de um familiar, pesquise quais meios de transporte eram utilizados no século XVI. Marque-os com um X. Então, vocês vão marcar somente os meios de transportes utilizados no século XVI. Máquina a vapor, navio, canoa, metrô, caminhão, carruagens, uso coletivo, moto, trem, barco, automóvel, animais, avião, carroça, helicóptero, carruagens de passeio. G. Quais são as diferenças entre o transporte de cargas do século XVI e do século XXI, atualmente? Atualmente, há muitas formas de se comunicar com alguém, principalmente utilizando novas tecnologias. Mas, antigamente, era muito diferente. Podemos exemplificar com o envio e ou recebimento de mensagens. No passado, era muito comum escrever cartas ou recebê-las pelo correio. Hoje, elas são um meio de comunicação pouco comum e foram substituídas por e-mail e mensagens de celular, que chegam no mesmo minuto ao seu destinatário, porém demandam o uso de tecnologia. 4. Responda. Quais as diferenças e semelhanças entre mandar uma carta e uma mensagem instantânea pelo celular? Você já usou algum dos meios de comunicação citados acima? Escreva como foi sua experiência. Se já utilizaram a carta ou mensagem de celular, aí é só contar como foi sua experiência. Por hoje é só. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau!